Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar nesse evento tão importante, né, para a nossa comunidade. E, bom, então, como ele falou, meu nome é Arthur, eu sou um homem gay, cisgênero, branco, tenho cabelo pequeno, tenho cabelo curto, enrolado, estou usando óculos, uma blusa listrada, e vim aqui falar sobre a carreira de desenvolvimento em mobile. Hoje eu sou engenheiro de software aqui na CIT, trabalho com mobile já há 4 anos, principalmente com iOS, ou seja, aplicativos para iPhone. E vim aqui falar um pouco sobre como que é essa carreira de mobile, né? E também num foco mais para quem quiser entrar nessa carreira, quem estiver procurando se posicionar nessa carreira. Também trazer um pouco do que você precisa saber, o que você precisa estudar para entrar. O porquê que do mobile também é uma visão minha sobre por que eu quis aprender isso, por que eu quis me posicionar aqui. E também já por onde você estudar, quais são os primeiros passos. E é isso. Bom, a carreira de tecnologia, há muitos anos ela vem crescendo muito, né? Acho que até depois da pandemia a gente teve mais um boom aí, porque a gente precisou realmente fazer muitas digitalizações de serviços, então isso continua muito em alta, né? E às vezes a gente acha que tecnologia é só desenvolvimento, mas não, a gente tem também gerentes de produtos, gerentes de projetos, testes, mas o que a gente vai focar aqui mais realmente é desenvolvimento, né? E aí, na carreira de desenvolvimento, a gente tem algumas finalidades, algumas possibilidades ali, né? A gente tem um desenvolvedor back-end, que aí a gente fala que é o software que a gente não vê, né? Por exemplo, você está vendo num site, você está vendo um aplicativo, esses softwares, né, eles são gerenciados por outros softwares que estão geralmente no servidor, tudo mais. Então a gente não vê esse software, a gente não o usuário final a gente não vê, né? Então o desenvolvedor back-end ele iria desenvolver esses tipos de software. A gente tem o desenvolvedor front-end também, que aí realmente é o cara que vai construir interfaces, a pessoa que vai construir interfaces. Então, é tudo que você está vendo ali no seu site, no programa de computador e tudo mais. E aí, o que é um desenvolvedor mobile? O desenvolvedor mobile ele é um desenvolvedor que ele vai ser responsável por criar aplicativos para celulares e tablets, e agora também com essa nova onda de relógios inteligentes. E aí, às vezes, as pessoas elas confundem um pouco o desenvolvedor mobile com o desenvolvedor front-end, porque realmente, né, o que a gente vê é mais ali o que está a interface da aplicação e tudo mais. Mas ele também agrega conceitos também que a gente teria em back-end, porque para construir tudo aquilo, a gente também precisa de ter alguns conceitos. Por exemplo, a gente vai buscar alguma informação no servidor, a gente vai salvar um dado do usuário dentro do aplicativo, dentro do celular dele, né? Então, a gente precisa saber também banco de dados e essas questões que são um pouco mais avançadas. E aí, para quem realmente está querendo entrar nessa carreira, eu separei aqui 5 questões. Elas não estão listadas em prioridade, mas são 5 questões que eu acho que vão já te posicionar num lugar bem legal para você começar. E o primeiro é a lógica de programação. Realmente não tem outro jeito, né? A gente precisa saber escrever código, ler códigos, procurar problemas dentro deles, saber algoritmos para a gente conseguir fazer as questões de uma forma melhor, né? O segundo seria gerenciamento de dependências.
Imagina que você fez um aplicativo, sei lá, um aplicativo de previsão do tempo, e aí você está pegando coisas na internet, você está salvando coisas no celular e tudo mais, e aí você quer fazer um outro aplicativo. Vou precisar fazer tudo de novo? Não. Isso é uma questão bem comum em todo tipo de software, né? A gente consegue, na comunidade, ela constrói alguns projetinhos, que a gente chama de bibliotecas, que a gente consegue colocar dentro do nosso aplicativo para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, igual eu falei, usar um banco de dados. Eu não vou precisar fazer toda a estrutura que a gente precisa dentro do aplicativo para usar um banco de dados. A gente pode importar aquilo ali e usar da forma que a gente quiser. E aí, esse gerenciamento de dependência a gente vai usar durante todo o ciclo de desenvolvimento. O terceiro ponto é ferramentas de interface. Então, a gente vai usar bastante, a gente vai construir bastante as interfaces, né, para o usuário. E aí as empresas que elas criam esses celulares, né, o Google com o Android e a Apple com o iOS, eles provêm algumas ferramentas para a gente criar essas interfaces. E às vezes elas são bem simples, assim, principalmente para quem está começando, né, os iniciantes, que você consegue arrastar os componentezinhos, assim, você tem um texto, você tem um botão, você vai só arrastando, assim, criando a interface, ou formas mais avançadas, tipo, com código mesmo. Então, também saber bastante sobre ferramentas de interface também bem interessante. O quarto ponto que eu trouxe são testes. Por mais que a gente tenha a importância de uma pessoa hoje nos times de desenvolvimento que sejam responsáveis por fazer testes nos aplicativos, é importante também, nós como desenvolvedores, criarmos nossos próprios testes automatizados para que a gente consiga entregar um aplicativo de melhor qualidade e a gente não precisar ter um problema quando chegar nesse testador ou até mesmo no usuário final, ou seja, você vai lá baixar da loja o aplicativo e está lá com um problema. Então, a gente tem que garantir que o que a gente está fazendo está correto e não está quebrando nada que outra pessoa criou, né? E o quinto ponto são arquiteturas. O que é uma arquitetura dentro de um software? São conceitos, são ferramentas, são estratégias que a gente cria ali dentro do aplicativo ou do software que for, para que ele fique mais fácil da gente gerenciar, mais fácil da gente de programar e mais otimizado para rodar da melhor forma possível. Ainda mais no mundo de mobile, porque a gente está mexendo com os celulares das pessoas, né? E às vezes eles não têm o melhor celular, o último celular que tem, com melhor bateria, com melhor armazenamento. Então a gente tem que construir alguma coisa que vai rodar leve e que não vai gerar nenhum problema para o usuário, né? E aí, por que mobile? Pelo menos a minha visão, né? Por que a gente poderia entrar nessa carreira? Para mim, uma coisa que é bem forte é o quanto que você vai ajudar uma pessoa, quanto que você vai impactar uma pessoa, né? Porque você está construindo um aplicativo que ela vai carregar ela o tempo inteiro, né? Tá lá no celular dela, no bolso, na mochila, na bolsa. E você vai resolver o problema que ela tiver no momento que ela precisar, e na hora que ela precisar, e aonde ela precisar. E tem 2 aplicativos que eu trabalhei na minha carreira que eu até fico acho meio doido, que são, os 2 aplicativos, né, têm uma base de usuários de milhões de pessoas que usam ele todos os dias. Então, o quanto que aquela funcionalidade que você vai criar, ou até mesmo você mexer em uma linha de código ali para corrigir um problema que o usuário estava tendo, quanto que é o impacto que você vai ter na vida dessa pessoa, né? E não só em questão de número de pessoas, mas também qual vai ser a experiência que ela tá tendo com aquele aplicativo, né?
por mais que seja importante você ter uma interface bonita e tudo mais, mas você também precisa ter uma interface clara, que é fácil de usar. O usuário não vai precisar pegar um manual para você entender como é que é o seu aplicativo, né? Que você consegue colocar informações ali relevantes e de fácil acesso. Ainda mais quando a gente vai pensar na diversidade também, né? A gente tem pessoas deficientes, a gente tem pessoas cegas, com baixa visão, com baixa mobilidade, então a gente tem que garantir que o aplicativo tenha uma boa experiência para qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente que ela esteja. E isso é até uma grande motivação que eu tenho na carreira. Eu gosto muito de tratar isso quando eu estou desenvolvendo alguma coisa. Qual que vai ser a experiência dele? É a melhor experiência possível? E eu gosto muito de ter essas conversas junto com os desenvolvedores, com os designers e tudo mais. E eu acho isso bem legal. Beleza. Agora eu sei o que é mobile, o que eu faço, sei o que eu preciso aprender. Quero tocar a vida de milhões de pessoas, mas o que eu faço agora, né? Onde que eu começo? Começando aí do conteúdo gratuito, que eu acho que todo mundo gosta, né? Eu deixei aí os links, inclusive, dos lugares onde eu vou colocar, e também tem o QR Code, caso você queira só apontar a câmera. Então, primeiro é o Medium, que é uma plataforma aberta para você escrever artigos de qualquer coisa. E a gente tem uma comunidade bem grande de desenvolvedores que colocam lá tutoriais, resolução de problemas e tudo mais. Eu uso isso constantemente no meu desenvolvimento. Tem o DevPass, que é uma plataforma brasileira de desenvolvedores. Eles falam que são compartilhamento de experiências, né? E o que eu acho mais interessante deles é que eles até estão fazendo algumas lives, eles têm um canal no YouTube, e aí eles falam sobre tecnologia, seja Android, seja iOS, tem rodas de conversa, então também pode ser uma abertura para vocês conhecerem outros desenvolvedores que também fazem conteúdo na internet, que é bem legal. E um deles que eu trouxe aqui é o Steve, ele não é brasileiro, né? Mas eu gosto de seguir ele, que ele é um desenvolvedor iOS, ele tem vários aplicativos aí na loja, e ele traz muito conteúdo sobre problemas que ele teve, ou algumas opiniões que ele tem sobre a plataforma e tudo mais. Então, é legal também seguir esses desenvolvedores, esses criadores de conteúdo que também ajudam bastante no nosso dia a dia. Se você conseguir também, a gente tem conteúdo pago, né? Tem o site Ray, eu não vou falar tudo que eu não sei direito como é que fala, mas é um site que ele é focado em tutoriais, e aí ele tem um sistema de inscrição, né? Tem conteúdo de graça também, muito bom, mas também tem conteúdo mais pago para você pegar e-books e tudo mais. E sempre quando eu quero aprender alguma coisa nova, alguma tecnologia, né, eu gosto bastante do Udemy, que é uma plataforma de cursos online. Tem de tudo lá, de crochê até desenvolvimento. Então, é bem legal. E o que eu mais gosto dele é que é bem acessível os cursos que a gente tem lá. Mas também, se você quiser uma especialização, existem várias instituições e empresas que têm cursos de mobile, né? Eu trouxe aqui o Inatel, que é a faculdade onde eu me formei. Eu sou formado em engenheiro da computação lá. E lá eles têm a pós de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis e cloud computing. Mas também a gente tem MBAs em FIAP, tem Estácio, tem bastante coisa aí. E aqui na CIT, a gente tem esse Developer Bootcamp, que a gente traz pessoas do mercado para a CIT, e aí a gente treina essa pessoa como CLT e tudo mais, né? E, então, você já aprende a carreira, já aprende o desenvolvimento, já dentro de um projeto, né, já dentro da empresa. Então, é uma oportunidade bem bacana. E aí, onde que a gente pode aprender, né? A gente tem essa questão no mundo mobile, que Android, quando você quiser aprender Android, você consegue aprender em qualquer lugar que você tiver, seja Windows, seja Linux, seja no Mac, que é um computador da Apple.
Mas no iOS, para iPhone, para qualquer plataforma da Apple, você só consegue trabalhar no computador Apple. Esse é um problema, principalmente no mercado brasileiro, né, que acho que é a grande razão pela falta de profissionais que a gente tem hoje para desenvolver iOS, porque o investimento que a gente precisa, né, para aprender é bem grande, que o computador da Apple é bem caro. E é isso. Bom, era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Eu estou deixando aí meu LinkedIn, caso vocês queiram tirar dúvidas, conversar, estou aí aberto. Também tem o meu e-mail aí. E queria agradecer aí todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Acho que é bem importante a gente dar essa voz, né, para as pessoas LGBTs. Quando eu era pequeno, eu não sabia muito bem se eu ia conseguir ocupar lugares na sociedade, se eu conseguiria ser aceito. Então, uma pessoa que a gente consiga olhar e falar, poxa, ela chegou ali, eu acho que é muito importante. Então, muito obrigado. Nossa, obrigado você, Arthur, por trazer para a gente tanto conhecimento. Eu era uma das pessoas que confundia o que era back-end com front-end, então tem muita... Eu também. Antônio, Desde quando eu cheguei na CIT, eu aprendi muitas coisas em relação à tecnologia que às vezes eu não tinha nem noção que existia. Mas eu queria pegar um gancho do que você comentou em relação à acessibilidade, né? Tipo, como a gente torna essa ferramenta, essa interface acessível para as pessoas cegas. Como é esse processo, né? Tipo, sabemos também que aqui na CIT nós temos várias pessoas cegas que trabalham com a gente, como pessoas colaboradoras e tudo mais. Há um conjunto, uma conversa para poder fazer esse desenvolvimento? Como que funciona isso, esse processo da criação, para tornar essa ferramenta realmente acessível? Geralmente a gente tem nos grupos de design, eles já pensam uma interface voltada a isso, porque não é só também pessoas cegas, mas também pessoas com baixa visão. Às vezes ela tem uma baixa visão, então você precisa ter uma interface que tenha um contraste ali para ela conseguir entender o que é o quê, ou até às vezes uma cor que seja mais que a pessoa consiga enxergar melhor e tudo mais. Então geralmente isso é feito pelos designers, até pegar o que cada... Porque, assim, quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas cegas, né, eles vão usar uma ferramenta que tem no celular das pessoas, que é a voice-over, que a gente fala, né, que é o nome da interface. Então, o celular ele vai ler tudo que está escrito na tela do celular para a pessoa. Então, a gente já tem que, quando a gente estiver desenvolvendo, a gente já tem que saber o que cada coisa ali no celular vai ler para a pessoa. Isso a gente escreve quando a gente estiver construindo a interface. Então, geralmente é esse processo. Eu gosto bastante de puxar esse assunto também com os times, que eu acho que é bem importante, né? Então, a gente também dá uns pitacos ali, mas geralmente é assim. Super relevante. E eu gosto muito quando você fala, né? Não é só para pessoas cegas, é para pessoas com baixa visão também. Porque a acessibilidade, no geral, ela serve para muitos grupos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, rampa é para pessoa cadeirante, né? Mas também serve para a mãe ou para o pai que tem, por exemplo, um carrinho de bebê. Ou para uma pessoa mais velha, né? Então, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando só para pessoas específicas, também para elas, né? Mas para mais pessoas, né? Então, autonomia, né? Exato. A audiodescrição, por exemplo, é super relevante para crianças ou para pessoas neurodiversas. Temos uma referência aqui na CIT também, que é a Rayura Fernandes. Ela fala muito sobre a acessibilidade de pessoas trans. Então, muitas vezes a gente está ali num formulário, num cadastro, um aplicativo, a gente não sabe se a gente coloca o nome social, se a gente coloca o nome morto, né, que é aquele nome que não nos representa mais, mas que muitas vezes ainda está no documento, ainda está no RG, porque a gente não passou pelo processo de retificação no Brasil. É complexo, é custoso. Então, não saber o próximo passo no aplicativo, por exemplo, para uma pessoa trans, pode ser um problema, pode fazer com que a gente desista de fazer um cadastro, desista de abrir uma conta, desista de acessar um certo aplicativo. Então, eu gosto muito que na CIT, e você traz esse tom na sua fala, a gente está pensando em acessibilidade como um amplo espectro de práticas e de procedimentos que servem para várias pessoas, para vários grupos, em diversos momentos da sua jornada de uso em tecnologia, né?
Com certeza. E por isso também a importância das próprias pessoas ali, né, na sua área de formação, de atuação, desenvolvendo produtos para elas mesmas, vamos dizer, para a própria comunidade, enfim. Trazer uma coisa, uma experiência mais digna para todas as pessoas que precisem daquele software, daquele programa e tudo mais. Sim. E, Arthur, eu queria perguntar para você, você falou, seu papo foi sobre carreira, né? E como que você começou, assim, você se formou, faculdade, formal, não formal, como que você já se especializou em mobile, se você caiu em mobile de paraquedas, se você planejou isso, como que foi a sua chegada nessa área? Eu acho que eu tive muita sorte, porque eu sabia desde muito cedo o que eu queria fazer, né? Eu sempre fui rato de computador, sempre estava ali jogando e tudo mais, falei, eu quero trabalhar com isso. E aí eu fiz um curso técnico em telecomunicações com ênfase em informática, era um negócio assim. Eu odiei a parte de telecomunicações, eu amei a parte de informática, né, de desenvolvimento em si. E aí eu falei, é isso, não tem mais jeito. Aí eu fui para a faculdade, fiz faculdade de engenharia da computação, e aí que eu tive realmente a certeza, né? E aí eu fui para o mercado, e aí eu já trabalhei com várias coisas, né? De back-end a front-end, e depois eu tive um estágio que era mobile, era Android, e depois eu fui para esses outros lugares, né? Que era back-end e front e tudo mais. E aí eu falei, não, eu gosto muito de mobile, eu gosto dessa questão de celulares e tal, estou sempre vendo notícias e tudo mais. Então, eu falei, não, quero voltar para o mobile, e eu estava numa outra empresa antes, e pedi muito isso, e aí eles me deram um curso, né, e tudo mais, me deram um Mac, que também a gente precisa para ter, que a gente mesmo não tem, né? Foi isso. Que da hora, que da hora. Obrigada pelo esse papo, obrigada por trazer a sua experiência no Tech Voices hoje.